Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor. Hoje eu vou conversar com o Raul Sena, cara. Investidor Sardinha é o canal dele, né? É isso aí. Sardinha porque é um peixinho e você quer passar a imagem de que você é uma sardinha dentro de um tanque de tubarões e a sardinha é muito mais inteligente. Tô brincando. No mercado financeiro, fala que investidor sardinha é um investidor pequenininho, né? Então é como se fosse um time de futebol chamado perna de pau. É uma piada com um jargão de mercado financeiro que é quem não sabe investir. É bom. Tem muita gente que chega no teu canal justamente porque não sabe investir. Por isso, né? Investidor Sardinha, né? É um excelente nome no fim das contas, né? E já tinha uma busca no Google, né? Eu só fiquei com ela pra mim. Então eu consegui substituir ali. Eu fiz pensando no CEO, cara. Tá certo, cara. Bom, eu já vi isso daí antes. Teve uns que eu vi e não rolou muito. Por exemplo, eu lembro de um que me chamou a atenção, que era um podcast do Leon e da Nilce, que o nome do podcast deles era Quero Ouvir, porque... Quero ouvir podcast, tá ligado? Caralho. Mas aí eles foram mais audaciosos do que eu acho, porque eu fui um pouco mais tranquilo. A palavra investidor sardinha, ela tinha umas buscas ali diárias, umas 3.000, 4.000 buscas. Eu pensei, se eu conseguir virar o sinônimo disso, né, eu vou conseguir pegar todas essas, mas era uma palavra pequena. Acho que se fosse uma coisa muito mais ampla, sei lá, ações, eu não conseguiria. Se o canal chamasse ações, não ia rolar, mas é um nicho menor, né? Malandramente. Né? Malandramente ali eu fiquei com essa... E o pior é que hoje em dia, cara, boa parte das pessoas nem sabem o que significa mais o jargão e sabe o que significa o canal. Eu suponho que as pessoas acham que você é o Sardinha. Sim. E daí você é o investidor Sardinha. Sim, e eu recebo todos os insultos por isso. Porque aí todo mundo, quando o cara tá falando, os caras mais antigos de mercado, quando eles estão falando, não, o investidor Sardinha que não sabe de nada, o cara pensa que tá falando de mim. Entendi, porra. Entendi. Pô, qual é, cara? O Raul é gente boa. Raul é gente boa, porque isso? Acompanha o cara, ele não sabe de porra nenhuma. Acontece muito isso aí. Cara, bom, pra começar, tu ficou bom de mexer com grana a partir do YouTube? Ou tu foi estudando? De onde sai essa referência? Porque assim, no brasileiro não tem o perfil muito de investir, certo? Eu não sei se isso tem mudado ao longo do tempo. Não é um perfil mesmo de investimento. Mas não tem, assim, se a gente for comparar, por exemplo, com a sociedade americana, tem um percentual muito maior de pessoas que investem lá do que aqui. Metade da população contra 4%. Exato. Aqui, a gente tem... Eu suponho, olhando para esses números, eu suponho que a gente tem aqui um dos principais motivos para isso rolar é que a gente ganha menos dinheiro mesmo, né? E eu diria que talvez um segundo motivo é um total desconhecimento do que está acontecendo lá. Mas eu queria ouvir de você, cara. Por que a gente investe? Por que o Brasil, como sociedade, investe pouco, na tua opinião? Olha, quando você pega os números, né, da população brasileira, 98 milhões de pessoas recebem algum tipo de benefício do governo. Então já inviabiliza a gente chegar no número de 50% de investidores. Se o governo tem que dar dinheiro para alguém sobreviver, já ficou complicado. Boa parte da população brasileira ganha um salário mínimo. Quando se fala de um salário mínimo, se o cara consegue sobreviver, eu já acho que o cara já devia me dar aula de investimento. Sim. Eu não sobrevivo com um salário mínimo. Então, acho que esse é o principal ponto, né? Quando a gente pega o Brasil e olha a renda, não está em condições de investir. É claro que vai ter uma simplificação, as pessoas falam, é falta de informação, falta de conhecimento. Cara, você pode ter todo o conhecimento do mundo. Se você tirar todo o meu dinheiro, eu não tenho como investir também. Então, assim, se você pegar e me colocar para ganhar um salário mínimo, eu não invisto mais nada, ainda estou devendo sei lá quanto por mês, porque eu gasto tipo 20 vezes isso. Então, como é que eu vou fazer algum tipo de investimento? Acho que esse primeiro passo, né, cara, uma sociedade muito ferrada, assim, pelo sistema. O cara paga ainda 30%, 40% de imposto em cima desse dinheiro que já é minúsculo. Então, eu acho que é isso. Eu acho que tem a ver mais com a carga tributária e o salário do que, o brasileiro não quer. O cara tem pouca grana mesmo, né? Falta dinheiro mesmo. Mas tu conhece o cara que vai lá, que entra no teu canal lá, mais ou menos quem que é esse cara aí? Já é um cara de classe média e classe média alta. Eu não foco tanto. Tem muitos canais de investimento que foca, né, por exemplo, o primo pobre, muito bom, muito legal. Foca naquele cara, pega na mãozinha do cara que tá começando e tal. O meu conteúdo já é muito mais técnico e normalmente exige um grau de escolaridade um pouco maior. Então eu pego ali a classe média mesmo. A classe média em diante, assim. Então até o cara mais ricaço, atendo muito gente do agronegócio e tal. Então eu pego esse cara que tem um pouco mais de renda, assim, do que o trabalhador brasileiro mediano. Assim, eu pego muito funcionário público, médico, desenvolvedor, essa galera mais assim. Tu tem 32 anos, Raul. 32. Tu é jovem pra caralho. Jovem eu não sei, mas calma aí. Tu é jovem pra caralho. Quanto tempo que tá fazendo isso?
Nossa, cara, na internet desde 2019, joga aí, 6 anos. E antes, tu já mexia com dinheiro? Antes eu já ensinava a galera, mas em fórum e numa comunidade no Facebook chamada Investidores Buy and Hold, cara. Aí eu tinha uma comunidade lá, a galera tinha comunidade, eu só ficava respondendo dúvida o dia inteiro. Então eu fazia isso de graça, não era pro meu trabalho, eu era investidor e aí, pô, tentava responder a galera ali. E em algum momento eu decidi criar um site, cara, que é o Investidor Serginho. Eu criei um site cadastrando o que as empresas da Bolsa faziam, porque antigamente só tinha o ticker, né? Então você vai lá e fala, você pega um código da empresa, você vai investir em Magalu, MGLU3. E aí as pessoas não sabiam o que a empresa fazia e comprava ela. Eu achava isso um delírio. Aí eu escrevi sobre o que cada empresa fazia. Começou assim meu trabalho. Por que isso é um delírio? Assim, em geral, tem algumas coisas que... Bom, eu não sou desse mundo mesmo. Inclusive, eu acho que é uma parada que eu tinha que solucionar. Mas assim, tem algumas... Eu lembro de eu tenho um amigo que o pai dele, muitos anos atrás, assim, o cara fala, não, meu pai tá tranquilo, pô. Meu pai põe dinheiro lá na Petrobras, lá, qualquer coisa lá, tem lá. um dinheiro lá. O que eu quero dizer? Que tem umas empresas que elas estão no imaginário popular como empresas que são boas empresas de se investir, né? Então não me parece muito, pelo menos assim, com galera com pouca informação, não me parece muito improvável que alguém invista em alguma coisa por causa da onda, por causa do hype, de certa forma, ou até por conta de uma reputação que aquela pessoa ouviu falar sobre aquela empresa ali. Mas por que tu achava um absurdo o cara investir nas paradas que ele não sabe nem o que faz? Cara, porque no geral você vai perder muito. Olha o que você tá falando. É só você se ouvir. Por que você acha um absurdo colocar parece um absurdo numa coisa que você não sabe nem o que é? Então, mas é muita gente que faz isso, cara? Cara, na época, acho que hoje em dia eu não sei, mas na época era 90% dos investidores pessoa física, assim, e o cara não tinha a menor ideia. Não existia essa de o cara saber dados de uma empresa, o cara pesquisar quanto que a empresa lucra, ou quantas vezes lucro. A galera só ia lá e tratava aquilo como, eu tô investindo. Só que não tava investindo, o cara tava colocando dinheiro em ações. É muito diferente, assim. Sei lá, o investimento não é uma coisa que você coloca dinheiro em algum lugar. O investimento é uma coisa que você fez uma análise e toma uma decisão racional. Quando você vai investir num projeto aqui dentro do Flow, por exemplo, você vai olhar lá, a audiência, quanto que eu consigo tirar de retorno com aquilo, dá pra pagar os funcionários e tal. Na bolsa você tem que fazer a mesma coisa. Só que você tá analisando uma empresa que você não cuida. Então é muito pior, né? Porque aqui pelo menos você manda. Se você falar assim, eu quero agora tirar 5 malucos daqui, você tira. De uma empresa de bolsa, não. Que quem decide é a equipe lá, os acionistas majoritários e tal. Então você tá na mão dos outros. Acho que o mínimo que você tem que fazer é uma análise ali e tudo. Aí eu comecei fazendo isso. E aí, como era muito difícil explicar isso em texto, um dia, assim, cara, eu gravei um videozinho e tal, falei, vou mandar pro cara aqui, porque eu tava tratando com um cara, perdão, eu vou te chamar de burro, mas eu tava lidando com um cara que ele tinha uma incapacidade de entender o que eu tava escrevendo, cara. Aí eu falei... Alérgico ao conhecimento. Totalmente. Aí eu falei, cara, eu vou gravar um vídeo e mostrar pra esse cara. Quando eu gravei o vídeo, eu vi a galera gostou muito, deu like pra caralho, a galera da comunidade, né? Era do Álvaro essa comunidade, inclusive. Ele tem um canal também. E aí, cara, eu olhei aquilo e falei, cara, que legal, né, velho? Eu gravei um vídeo aqui pra explicar, os caras gostaram, assim. E essa eu tô falando do lado romântico da coisa. Além do que, eu trabalhava com internet, em bastidores, eu sabia quanto dinheiro dava e eu sabia que era um caminho pra que eu construísse uma instituição financeira, que é o que eu sempre quis fazer, assim. Então, eu encontrei ali o caminho, porque eu tava tentando juntar dinheiro pra abrir uma instituição financeira. Só que eu não tinha nada a ver com o mercado de investimento, mas eu queria fazer uma instituição financeira. Então, um banco. E aí eu falei, cara, esse é um caminho talvez um pouco mais próximo, né? Me deixa um pouco mais próximo do meu objetivo, sabe? Quem diabo tem o sonho de ter um banco, cara? Cara, desde que eu tenho 19 anos de idade, cara. Você vê, o Vandinho tá aqui, ele tá ali na audiência aqui. O Vandinho, acho que 10 anos atrás, 11 anos atrás, eu tinha 21 anos, eu virei pra ele e falei, cara, vou fazer um banco, cara. E hoje ele é meu sócio, tal, porque foi uma das primeiras pessoas que não achou que isso era um delírio. Todo mundo que eu falava isso, eu falava em alto e bom som pra todo mundo que eu ia fazer um banco. E tipo, meio que era absurdo, todo mundo meio que dava risada, assim. Mas é porque eu tenho uma crença de que o Brasil seria um país melhor se as instituições financeiras acreditassem um pouco mais nos empreendedores que querem fazer indústrias. O Brasil é um país desindustrializado. Um dos meios para resolver isso, já conversou com várias pessoas, conversou com presidentes e tal. A galera fala, precisa ser via Estado, né? Mas a gente precisava ter uma camada de investidores maiores que topasse o risco de empreender junto com alguém. Venture capital, né? A gente precisa de dinheiro. Cara, sensacional. Eu tô contigo. Mas vai lá, continua, vai. Então, assim, eu falei, cara, se eu conseguir convencer as pessoas a investir e a tomar risco, o próximo passo é, cara, vamos agora comprar empresas de empresários que querem industrializar e a gente teria um caminho para industrializar o país a partir do mercado financeiro. Eu acho que os banqueiros brasileiros, eles estão muito acostumados a uma taxa de juros muito alta, estão muito acostumados a não ter que fazer muita coisa. E tudo bem, né? O Brasil é uma das maiores economias do mundo, esse dinheiro é bom. Só que eu prefiro, sei lá,
menos de 10% dessa comissão, só que o bolo fosse 30 vezes maior. E aí meu objetivo é esse. Eu queria fazer um banco para que a gente possa mudar a realidade do país. Eu sei, parece que eu sou retardado, mas eu tenho um bom projeto, sabe? Mas ainda mais você tá fermentando essa ideia há 11 anos. Então, né? E eu falo para todo mundo, desde a primeira turma da UVP lá, todo mundo que entra na escola, eu chego para todo mundo e falo, cara, a gente vai fazer um banco. E da primeira vez que ouviram isso, pô, até os alunos deram risada. E daí nas últimas turmas agora ninguém ri mais, porque depois que emitiu o cartão de crédito, o que a galera falou, pô, tá perto? É porque eles eram doidos. Mas a diferença entre um louco, né, e o cara que muitas vezes é visto como alguém inteligente é algum tipo de resultado. Eu acho que as pessoas conseguiram materializar algum tipo de resultado. Pô, quando eu falei isso a primeira vez, eu não gerenciava nada. Hoje eu gerencio bilhões de reais. Imagina que tem uma distância entre aquele menino que fala, pô, vou fazer um banco, e um cara que hoje em dia controla uma empresa, pô, 200 funcionários, bilhões de reais, ali, uma das maiores consultorias de investimentos do país. Acho que isso é isso. Eu era meio louco, assim. Eu sei, é muito absurdo, né? Cara, bom, com 21 anos. Mas é que, cara, eu gosto dessas metas meio malucas, porque são elas que te empurram no fim das contas, né? Porque, por exemplo, se a tua meta... Um cara que tem a meta... Cara, o objetivo da minha vida é ganhar dinheiro, cara. Pagar minhas contas e ficar em paz. A hora que o cara alcança isso, porque dá pra alcançar. Se tu correr atrás pra caralho e tudo mais, dá pra alcançar, né? Talvez não todo mundo, mas uma galera consegue alcançar esse patamar aqui de, né, resolver o problema ali da grana de casa. Quando eu alcanço isso daí, o que vem depois? Tu pensou, tu sonhou meio baixo, tá ligado? E um cara sem um motivo pra ele se movimentar, ele tá meio fudido. Aconteceu comigo. Tô falando isso porque isso aconteceu comigo.